Olá, meus amigos da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Dessa comunidade que vem se fortalecendo aqui no YouTube. Hoje o nosso tema é contrato de prestação de serviço na área contábil. Eu sou o professor Paulo Marcos e vamos falar desse tema que é um tema bem assim a nível de empresariado contábil, né, dos donos dos escritórios. É um tema que a gente precisa, eu vejo por alto, melhorar a nível de formalização, tá? O contrato de prestação de serviços na área contábil é é muito importante, tá? A questão é que nós, às vezes, eu hoje estou como empresário contábil, a gente peca nisso. Por quê? Primeiro porque é obrigatório, tem que haver o contrato, tá? E a gente participando de alguns seminários e algumas conferências, temos a informação de que a partir de 2019 existe uma tendência, não vou falar cronograma porque ainda não foi definido, de fiscalização neste sentido do contrato. Hoje em dia, isso pelo CRC, né, Conselho Regional de Contabilidade. Hoje em dia, existe a prática de que acontece pontualmente, por amostragem, vamos fiscalizar a cidade tal, então pega X escritórios e visita eles, pede contrato, e aí existe uma questão de uma orientação, né? Uma fiscalização preventiva. Mas eu também ouvi há pouco tempo que o conselho, lógico, ele tem que fazer essa questão preventiva, mas ele não pode se omitir de penalizar o escritório que não tem o contrato, porque a primeira função, ou entre as primeiras funções do CRC é fiscalizar. Então ele não pode falar, ó, tá, você está sem nenhum contrato, daqui X dia vem para... E não pode. Ele tem que autuar. Então isso é obrigatório. Não tem como dizer, mas teria que haver primeiro uma preventiva, uma orientação. Todo mundo já sabe que é obrigatório. A nível disso não tem como argumentar. Mas a questão é o seguinte, o contrato traz deveres, né? A contabilidade tem que ser feita, e esse é um ponto importante, tá? Pelo seguinte, está acabando, ou acho que daqui a um tempo não vai ter esse pessoal no mercado, mas a gente precisa fazer um contraponto, nós empresários contábeis, pelo seguinte, tem muita gente que não faz contabilidade, tem alguma parte que emite guia e vai acumulando, a questão às vezes da situação contratual, de você não poder contratar, então você faz a parte fiscal ali, a contabilidade fica em segundo plano. Nós temos que fazer contabilidade. Nós somos pagos para isso. Mas eu não sou bem remunerado para isso. Você está cobrando errado, né? Mas se eu cobrar mais, ele vai para o outro. Então a gente tem que ter uma DR, uma discussão da relação entre nós profissionais. Até se nós não partimos para essa valorização, não vai ser acredito eu, que não vai ser o contratante que vai olhar esse ponto. Então a gente tem que fazer contabilidade, tem que fazer o nosso papel, nós temos deveres. Assim como temos direito, o valor do honorário, né? O honorário ele tem que te satisfazer, o negócio tem que ser bom para os dois lados, senão não é negócio. É exploração de lado A para o lado B, ou vice-versa, né? Na outra segurança que o contrato pode te dar, o prazo de aviso na troca do profissional. Eu vou trocar de profissional, que é direito da empresa também, tá? Querer, às vezes, trocar de contador. Só que ele tem um prazo para avisar isso. Pode falar, meu amigo, a partir de amanhã não é assim. Nem isso tem que estar no contrato. Então traz também os seus direitos. Nós temos que seguir fielmente as normas de contabilidade. Tem isso no contrato, tá? No contrato, que existe um modelo padrão, fala que nós vamos aplicar as normas de acordo com as normas. Nós temos que tecnicamente estar capaz. E aí vem a questão da atualização, tá? Mas é muita regra. Mas eu gosto, tá? Eu acho muito bacana isso. Porque a nossa profissão é desafiante, é desafiadora. Só, meu amigo, precisa ter uma proatividade muito grande. Porque se a gente trabalhar, por exemplo, no meu caso, eu formei tem um tempo. Se eu trabalhasse com as informações de lá, eu não trabalhava. Simples assim. A cada dia, a cada semana, nós temos muita coisa de atualização e o profissional tem que se atualizar para cobrar o valor que lhe valha.
O contratado, né, no caso, tem no contrato falando que o contratado tem que disponibilizar os documentos, informações. É muito comum, eu vejo assim, né, em alguns atendimentos, alguns clientes que eu atuo, então tá lá, conta bancária, né, a conta analítica da conta bancária, não tem. Ah, mas por que não tem? É porque nunca mandou. Ah, mas primeiro, você pediu? Ah, pedi, mas não mandou. Está formalizado o pedido? Está um e-mail? Ah, não está não, só de boca. Isso já é preocupante. Mas é obrigação da empresa mandar. Só que você tem que ter o contato com ela, tá? Você precisa estar mais próximo ao seu cliente. Isso é norma de mercado, não sou eu, Paulo Marcos, que está falando. Mas ele precisa te mandar, tá lá no contrato, tá? Outra coisa que estou citando já em outro vídeo, questão da carta de responsabilidade do administrador. Você tem que colocar no seu contrato que o seu cliente tem que assinar essa carta para você periodicamente. Tá dizendo que ele é o responsável pela gerência, pelas informações e você registra tais fatos. E aí vem outra coisa. Você é obrigado, contratado, até mesmo se você precisa conhecer as orientações do COAF. Depois, mais à frente, a gente pode gravar um vídeo sobre isso, mas o COAF ele tem sobre nós contadores, né, e administradores, uma imposição que é, se você perceber algo errado, uma lavageira e tal, você tem que comunicar algumas, não só se você perceber uma lavageira, lógico, mas tem operações X mil reais, que se acontecer, você tem que informar até 24 horas para o COAF. Então assim, você também tem que observar isso. E se você não fizer, você está atendendo não só a questão do contrato, mas ao COAF, pode ter um problema com isso. Uma coisa importante que eu quero fechar o vídeo falando disso. No contrato, você pode colocar a cláusula do adicional. Muita gente chama de cláusula de 13º. Eu não gosto de associar assim. Porque é o seguinte, aí fala, mas contador não tem 13º. Mas existe no nosso modelo, e existe fundamentação legal, para que seja cobrado um adicional, um valor de honorário adicional, além dos 12 correntes do ano, para que você faça ali os trabalhos de encerramento daquele período, o encerramento contábil, aí, enfim, tem o trabalho específico, tem isso, tem a fundamentação legal na norma, no modelo do contrato que nós temos, que o CRC disponibiliza, então é fato. Aí o pessoal fala assim, ah, mas o meu contador não cobrava. Tudo bem, se ele não quer cobrar, se ele está abrindo mão do dinheiro dele, tudo bem, mas existe uma norma para isso. E outra coisa muito importante é que nos contratos tem que ter uma cláusula dizendo que os serviços extraordinários, exemplo, declaração de imposto de renda de pessoa física, são cobrados à parte. O seu contrato é para contabilidade empresarial. Lógico, você não tem que ser, com todo respeito, mercenário. Você tem que fazer o seu trabalho, orientação, tal, acompanhamento. Agora, a pessoa física é uma coisa, empresa é outra. Faça imposto de renda de pessoa física, mas cobre, dê valor ao seu serviço. Enfim, contrato de prestação de serviço é muito importante. É obrigatório e é nosso dever o cumprir, assim como é dever do nosso cliente também, tá bom? Pensemos nisso, nos arrumemos quanto a isso, porque vai vir uma fiscalização e a gente precisa estar apto, não só para dizer que estamos certinho, mas que assim isso vai consolidar o nosso negócio enquanto empresário de contabilidade. Um abraço, muito obrigado pelo tema, foi um tema bem interessante mesmo e seguimos aqui, curta aí, dê um joinha no vídeo, compartilhe e estaremos aqui para a próxima. Até mais!